Muito boa noite a você então que está aqui comigo. Estamos nesta campanha de 40 dias de jejum, oração e leitura do livro de Apocalipse para acessar a colheita sobrenatural que Deus tem para nós. E eu quero orar com você agora, esta noite, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado, Pai, por proporcionar a nós uma casa, um equipamento, essa tecnologia, esse tempo de estarmos em casa. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco e te louvamos, Pai, que em meio a esta pandemia que estamos vivendo, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal, tem nos dado estratégia, tem mostrado os nossos amigos, tem mostrado a tua fidelidade, Senhor, para conosco, para com a minha família, para com o Gustavo, a minha esposa Priscila, a minha namorada, também a namorada do Gustavo, a Larissa. Obrigado, Pai, por esse tempo, pelas nossas famílias e por termos a oportunidade, Pai, de desfrutar de tantas revelações que o Senhor tem colocado para nós neste tempo. Assim te exaltamos, dizemos que o Senhor está acima, Senhor, de todos nós. O Senhor está acima dos nossos problemas. Te exaltamos porque o Senhor está, Senhor, anda, Senhor, acima de nós, e quando precisamos o Senhor também nos levanta, Senhor. Como o livro de Salmos 91:11, que o Senhor enviaria os teus anjos para atuar em nosso favor, para não tropeçarmos em pedra alguma. Então, queremos temer a esse Deus tão poderoso, tão grande, Pai. O Deus que nos protege, nos pega pela mão para não tropeçarmos. Um Deus que cuida até de uma pedra para não tropeçarmos. Não cuidaria também da minha saúde? Obrigado, Deus, por cuidar da nossa saúde, por cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por isso damos toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti, Pai. A ti seja dada, Paizinho, as nossas palavras de adoração neste momento, nesta noite. Porque o Senhor é o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão, o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos sara, que nos cura, o nosso Jeová Shalom, aquele que nos entrega paz em meio a guerras. O Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso advogado dos advogados, o Senhor é o que restaura a nossa mente, o Senhor é o Deus que nos escolheu para se aliançar conosco, e no poder da aliança o Senhor nos amou e tem nos guardado até hoje. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Estamos aqui então para mais uma ministração desta nossa campanha, né? Saudade do Erasmo, um grande abraço aí ao Erasmo. Não sei onde você está vivendo agora, Erasmo, coloca pra gente aí. Mas nós estamos felizes e hoje eu quero falar sobre um tema muito bacana que vai mexer com a tua vida bastante. O tema da nossa ministração hoje é o 11º dia que nós estamos aqui nos nossos encontros online. É exatamente uma mentalidade de colheita sobrenatural. Eu preciso ter uma mentalidade de colheita, sabendo não apenas que eu tenho direito, mas eu preciso saber o que colher. E lá no livro de João, capítulo 4, dos versículos 34 ao 35, está exatamente o nosso texto base. E eu vou abrir aqui, deixa eu achar aqui, João 4, 34 e 35, diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ok? E realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa.
Olha que coisa esplendorosa esse versículo, que exatamente Jesus estava com seus discípulos nesse tempo, no mês, praticamente aqui, acredito eu, nesse mês de junho, logo depois do Pentecostes, e ele diz que o tempo de colheita é agora. E Jesus estava falando para quem esse texto? Estava falando para meninos? Não. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 2, dos versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vocês estão ouvindo bem? Ou é só a Sandra que não está ouvindo bem? Porque eu acho que é o volume do teu celular, Sandra. Não sei os outros, se vocês estão ouvindo bem, fala para mim aqui. Qualquer coisa eu tento, o som tá bom. Então, irmã Sandra, dá uma aumentadinha no teu celular, no volume, ou então no fone, que você vai ouvir melhor. Tá bom? Glória a Deus. Ok. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Novamente a palavra discernimento que nós aprendemos ontem. Nós precisamos ser adultos para poder discernir o que é bom do que não é bom. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, nós precisamos ter uma mente espiritual a ponto de discernir o bem e o mal. E uma criança não pode discernir o bem e o mal. Só uma pessoa madura. Muitas pessoas são adultas, mas não são maduras. Eu estou falando aqui de pessoas maduras, que têm experiência de vida, que essas pessoas, com o Espírito de Deus, vão poder discernir o bem do mal. Então, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos romper com os nossos pensamentos carnais. E muitas vezes pensamos em romper com o pensamento carnal só com pecado. E eu não estou falando do pecado agora. Eu estou falando de você saber discernir o bem do mal, não em relação a pecado, mas em relação ao que é colheita sobrenatural e o que não é colheita. O que alguém lhe fez que você pode entender como colheita sobrenatural ou não é, e você saber discernir isto. Então isso, com o passar do tempo, com a mente de Cristo, com o ensinamento que a palavra de Deus nos dá, então nós começamos a detectar e ver e discernir na mente. Olha o que diz 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque lá em Romanos 12, capítulo 2, diz que nós não podemos nos amoldar com esse mundo, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar como? Como Jesus pensou, e nisso gerou atitudes nele, nós precisamos pensar como ele pensou, porque ele venceu tudo. Você imagina você estar na cruz, alguém cuspindo em você, colocando uma coroa de espinho em você e mesmo assim você ser livre? Quando Jesus disse, olha, eu que estou me entregando em favor de vós, porque o meu Pai, se eu rogasse a ele, ele mandaria muitas legiões de anjos para atuar a meu favor. Mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, então eu vou me entregar a ti. Olha que coisa esplendorosa. Ele tinha completamente convicção da missão que Deus tinha para a vida dele. E nós já falamos disso nas aulas passadas. O plano de aliança que Deus tem conosco é o que deve definir as tuas atitudes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam no propósito de Deus. E o propósito de Deus é cumprir a aliança dele para conosco. E a aliança dele qual é? Está lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os planos que tenho para vós, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, plano
que possa abençoar vocês e também dar o fim que desejais. Então, o Senhor sabe o que nós desejamos, e quando alinhamos esse nosso desejo com o desejo dele, então a coisa acontece. Mas voltando aqui, o que é mente? Eu fui aqui logo na internet e busquei pra gente o que é mente, porque hoje o nosso tema, se alguém puder escrever o tema para eu fixar aqui na nossa live, seria muito legal, mas nós precisamos ter uma mente. O tema é uma mentalidade de colheita sobrenatural. Precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Olha o que diz o que é mente. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionados à cognição e comportamento, discernimento e uma mentalidade. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu clicar nesse aqui e fixar comentário. Obrigado, irmã Sandra. Particularmente aquelas funções às quais os seres humanos conscientes, tais como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, os sentidos, embora estejam vinculados às qualidades mais inconscientes, como o pensamento, a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o sonho, o sentimento, o ego, o superego. Por isso o termo também descreve a personalidade e costuma designar capacidades humanas, ou mesmo empregado para designar capacidade de seres sobrenaturais, como na expressão a mente de Deus. Por que como na expressão a mente de Deus? Como pode alguém discernir a mente de Deus? Como tem um versículo que fala exatamente isso, né? Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 10, versículo 2. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Olha, quando a rainha chegou para Salomão, ela já tinha bolado um plano na sua mente e estava registrado na sua memória. Ela raciocinou e bolou as perguntas que ela ia fazer para Salomão, baseado no quê? No que ela tinha ouvido de Salomão, no que ela tinha acabado de ver. Então ela criou na mente dela o que ela iria perguntar para Salomão. E muitas vezes a forma com que você raciocina e você bola o teu plano da tua mente para você atacar ou você falar com alguém, isso pode fechar portas ou abrir portas. Por isso é importante você tratar da tua mente. O que você deixa entrar nos teus olhos, ele entra dentro da tua memória e também ele entra no processo de formulação da tua cognição, do teu pensamento, da tua conclusão, do teu raciocínio. E isso é um fator preponderante para você entender o que é colheita sobrenatural e o que não é colheita sobrenatural. Entendeu? Olha Jeremias capítulo 51, versículo 50. Vós que escapastes da espada, ide-vos não pareis. De longe, lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém a vossa mente. Ou seja, lembre-se de Jerusalém a sua mente no momento que você estiver naquela situação. Tem outro versículo ainda que é lindo, eu não coloquei aqui, mas diz que para você trazer à tua memória o que traz esperança. Porque no momento que você está aflito, você está com falta de esperança, a tendência qual é então? A tendência é você se desesperar e pelo momento fazer coisas que não vai dar acesso à sua colheita sobrenatural. Mas logo que você acessa a sua memória, isso é um fator preponderante para a colheita sobrenatural. Você acessa a sua memória de uma vitória que Deus já lhe deu, então você se encoraja
a tomar a mesma atitude que você tomou quando você teve essa dificuldade e você conquista mais uma vitória. Então é importante cuidar da nossa mente. Olha o que diz lá Gálatas 6:5, quando ele fala agora do coração e mente conectados, porque você processa na mente, mas é o coração que dá a energia para você executar. A nossa mente é um campo de batalha, você fica o dia inteiro bolando coisas ou pensando em coisas que talvez estejam afastando você da sua colheita sobrenatural, porque as suas atitudes não são atitudes de quem está com uma boa mente. Olha o que diz lá em Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. Olha que a Bíblia diz algumas vezes, quando fala de coração, está vinculado à mente, porque está ligado à mente e o coração. Então, de tudo que se deve guardar, lembra daquele outro versículo? De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. É isso aí, guarda a tua mente. Agora, a tua mente, ela é composta de várias caixinhas. Uma delas é a memória. Então, você precisa guardar muito bem a tua mente para não deixar entrar na sua mente, porque o que entrar na sua mente vai definir quem você é. Lembra daquele outro versículo que fala: como você imaginou na sua alma, assim você é? Como você imaginou na sua mente, assim você executa, e é isso que você faz. Mesmo você falando, não, eu não sou assim, mas a tua mente a tua atitude está demonstrando o que está na tua mente e com certeza também o que está no teu coração. Olha o que diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, está muito ligado, né? A paz de Deus precisa guardar as nossas atitudes movidas pelo coração, que foram formuladas na nossa mente. Então, a mente é um campo de batalha em relação à sua colheita sobrenatural. A mente produz pensamentos, a mente produz invenções, criatividades, ideias, projetos. Quando você dorme, tem um sonho e você acorda com você teve um sonho que você criou alguma coisa, que você viu algo espetacular, foi uma grande ideia. Isso fica registrado ali na tua memória, mesmo que no inconsciente, e isso você traz à memória, e quando você traz à memória, então, isso pode ser uma porta para a sua colheita sobrenatural, e você precisa então discernir onde? Na mente, se é colheita ou não é colheita. Vai ficar um pouquinho mais claro aqui no meio da ministração. Romanos capítulo 12, versículo 3, que é o versículo que vem na sequência do Romanos 12:2, é claro, que diz o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas renovais a sua mente para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, é o versículo 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, eu preciso respeitar o teu limite de fé, mas eu preciso ser equilibrado nos meus próprios pensamentos a meu respeito. Não posso ser muito lá em cima um dia e muito lá embaixo o outro dia. Eu preciso ser equilibrado. Equilibrado, moderado, significa uma mente saudável. Não está estressado, não está agitado, não está ansioso, mas está equilibrado. Lembra que o Espírito de Deus está em nós, e o Espírito de Deus é um espírito de moderação, é um espírito de autocontrole, é um espírito de benignidade, de bondade, de longanimidade, né? Tudo aquilo que está registrado lá no livro de Gálatas. Então, um adulto
que já exercitou a sua mente. E por que eu estou pegando nesse ponto do ser adulto? Porque uma criança, ela não sabe discernir o que é bem do que é mal, porque ela não tem vivência, ela não tem idade, ela não tem experiência para ela saber o que é bom do que não é bom. Mas logo o maduro, aquele que já experimentou, aquele que já errou, ele tem esta experiência, e junto com essa experiência que está registrado na sua memória, junto com a mente de Cristo, renovando ela, você vai tomar as decisões discernindo o que é colheita do que não é colheita sobrenatural. Então, a mente exercitada para uma colheita sobrenatural, uma mente adulta, ela promove frutos de recompensa. Viu lá quando nós falamos ontem a história de José? José, quando ele estava com todo aquele alimento na mão e ele precisava escoar, ele precisava dar um fim, ele não saiu dando para todo mundo, porque ele tinha uma mente de colheita sobrenatural. A mente de colheita sobrenatural significa, é uma mente que ela semeia, e uma mente que sabe que semeou, ela vai colher, e a pessoa vai colher, e ela tem que colher, e ela quer colher, porque ela semeou. Se ela semeou, logicamente ela tem o direito de colher, porque é um princípio. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É uma colheita. De Deus não se zomba. E nós precisamos entender que a colheita, ela foi, a semeadura, ela produz, né, um empreendimento que faz aumento, que multiplica, que frutifica. E nós somos o que é um ramo frutífero, como José assim o foi. Mas a nossa mente também registra coisas que vêm dos nossos antepassados. Vem dos nossos, você nem sabe, mas já existem estudos. Se você der um Google aí, no teu DNA, já vem registros e coisas que o teu pai, por exemplo, faz, o teu avô fazia, que você também está fazendo, e você queria ser muito diferente, mas você acaba fazendo a mesma coisa. Tem até uma música da década de 80, que se não me engano fala disso, que a gente está aí como os nossos pais, acho que é do Legião Urbana. A gente tenta fazer diferente, a gente não quer ser igual aos pais, mas acaba sendo. Por quê? Porque nós herdamos do nosso DNA. E muitas vezes o que nós herdamos, ele não estimula. O que é isso aqui? Ah, tá. Que ótimo, recebi agora um limão espremido do meu filho. Maravilha. Acho que é para limpar a garganta. Muito obrigado, filhão. Muitas vezes você não recebeu do teu pai, no teu DNA, não veio essa mente estimulada para a colheita. Então é necessário quebrar estas fortalezas mentais. Por quê? Quando alguém que está acostumado a colher diz para você fazer algo, a tendência de uma pessoa que não está acostumada a colher é criticar e falar: poxa vida, só pensa em dinheiro, só pensa em ter resultado. E eu digo a verdade, uma mente que está voltada para a colheita, ela só pensa em resultado, porque esta é a mente de Deus. A mente de Deus é resultado. Lembra das parábolas de Jesus? A parábola, por exemplo, dos talentos. Ele distribuiu talentos. Tinha um ali que ele não tinha a mente de semeadura e de colheita sobrenatural. Então o que ele fez? Ele escondeu. Ele ficou com medo. E por conta disso, Deus tirou dele. Deus veio e cobrou resultado. Deus lhe entregou uma colheita. Deus lhe entregou um dom. Deus deu um favor a você, tornando você uma pessoa única, como ministramos aqui já, porque Ele espera um resultado disso. Se você quer fazer uma obra social, porque muitos gostam de dar tudo, né? Porque a igreja, então, gostam de dar tudo. Eu não gosto de dar tudo. Eu gosto de ensinar você a ter tudo.
porque é assim que você vai acessar a tua colheita sobrenatural e você vai poder ajudar muito mais pessoas. Porque se eu der tudo, não vai sobrar nada para eu dividir com você. Porque não vai ter como eu subsistir. E eu não subsistindo, eu não posso semear na tua vida. Isso é um pensamento de não colheita sobrenatural. E nós podemos falar disso numa outra aula. Mas que você possa renovar a tua mente para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 10, os versículos 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que fortaleza é essa? Paredes? Não. Eu quero citar agora 7 mentes ou 7 características que estão em mentes que não estão voltadas para a colheita sobrenatural. Primeira delas, a incredulidade. A incredulidade, o medo, a dúvida, a murmuração, a independência, não dependo de ninguém, ou a autopiedade. São características de uma pessoa que não acredita. Ela acredita que ela acredita que todo mundo conspira contra ela. Ela não acredita que ela é aliançada com Deus e que ela pode sim, porque Deus vai à frente dela. Deus trabalha no coração das pessoas a favor dela. Uma pessoa incrédula, uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem sempre dúvida. Ah, pastor, eu vou falar, mas eu não sei se vai dar certo. É uma pessoa que é incrédula. Se a voz do pastor é a autoridade sobre a vida dela, e se essa autoridade veio de Deus e o pastor falou, ela não pode dizer, ela não pode duvidar, porque se ela duvidou, ela já está demonstrando o que está na memória dela. Frustrações passadas que não foram resolvidas. E por isso está o quê? Colocando medo na vida dela e ela não prossegue. E aí o que acontece? Não tem a colheita sobrenatural. Porque no passado não era o tempo dela colher, mas agora é. Mas porque ela está com medo, agora ela não vai tentar de novo, porque ela foi frustrada no passado, então ela fica nessa rotina do quê? No medo de ser frustrada novamente. Então quando o pastor diz, quando a autoridade diz, se você acredita, você faz. Hoje eu estava gravando Start e eu falei sobre obediência. Obediência não é fazer quando a gente não concorda. Porque quando a gente não concorda, significa que a gente já julgou a palavra da autoridade e aí a gente já não concordou. Obediência é você obedecer. É fazer sem questionamento. Eu me coloco na posição de obedecer, não de questionar. Eu quero somente obedecer. Eu posso opinar? Posso. Olha, o que você acha? Mas não concordo, não acho legal. Não, isso são pensamentos de pessoas que não estão preparadas para a colheita sobrenatural. Número 2, a preguiça. Preguiça mental, preguiça de pensar, preguiça de se aprimorar, preguiça de conhecer o novo. Se eu tivesse aqui preguiça, meus amados, eu não estaria fazendo uma live de 40 dias. Eu teria deixado para lá. Por quê? Nós estamos... nesse período nós bolamos o Start, que hoje nós gravamos 20 episódios do Start. Hoje, ou seja, de tudo que nós fazíamos, ainda estamos fazendo o Start. Não estaríamos fazendo os cultos online, onde nós precisamos, a gente teve que desbravar uma terra que nós não conhecíamos. Nós poderíamos também estar em casa dizendo, estamos em casa, tudo bem. Não, mas resolvemos o quê? Mudar, encher a nossa mente de coisas novas. Eu soltei um vídeo no nosso grupo do movimento apostólico de um judeu falando que iria começar um negócio com 80 anos. Por quê? Porque ele ainda estava vivo, ainda tem esperança. Quando a gente olha para o passado, significa que a gente está praticamente sem esperança, sem alegria. Quando a gente olha para o futuro, significa que ainda tem projeto, ainda tem alvo para alcançar, e isso nos impulsiona. E a colheita, ela está lá na frente, não está atrás. Prossigo, eu não olho para trás, prossigo olhando para o alvo, foi o que o apóstolo Paulo falou. Por que ele falou isso? Porque ele estava movido como Jesus estava movido. A comida dele era a vontade de executar o quê? A obra que o Pai mandou ele fazer. Se Jesus tinha essa vontade, eu também tenho essa vontade. Por isso estou aqui nessa live. Ok? Número 3.
Então, preguiça tem que lançar fora. Tem que lançar fora. Outra coisa, a parcimônia. Economizar a força no trabalho. Ah, hoje eu não vou fazer porque hoje eu vou fazer só um pouquinho porque eu mereço descansar. Então ele merece descansar na segunda, merece descansar na terça, na quarta, na quinta e na sexta ele descansou tanto que ele está agora com dor de cabeça, de tanto que ele descansou, está com enxaqueca, então ele tem que tomar um remédio e descansar um pouco mais. Esse que é o problema dessa parcimônia, que eu aprendi essa palavra ensinando para vocês aqui. Essa economia no trabalho. Amanhã eu faço, amanhã eu guardo a louça, amanhã eu limpo a casa, amanhã... Não. Você não pode economizar para a sua colheita sobrenatural. Número 4, passividade. Pessoa passiva mental, não gosta do novo. Aparece alguma coisa nova, lá vem o pastor com uma nova ideia. Agora tem que fazer no aplicativo, tem que fazer inscrição para o culto. Não vou fazer inscrição para o culto. Não vai ficar sem Santa Ceia. Porque para eu comprar a Santa Ceia, que eu tive que comprar uma Santa Ceia diferente, mais higiênica para você tomar. Se você não fez inscrição, não tem o aplicativo na mão, eu não vou lhe dar a Santa Ceia, porque eu não comprei para você. Porque você deixou o quê? Para a última hora. Que você acreditou que sempre alguém trabalhou para você. E esse alguém que trabalhou para você está colhendo no teu lugar. Porque você tem sido passivo. Passivo nos atributos que Deus deu e nas atribuições, na verdade, que Deus deu para você. O comodismo. Se irrita quando tem que sair da zona de conforto. Por quê? Já estava tudo bem. Olha o celular, quando o celular atualiza é uma coisa terrível, porque muda tudo. E daí que muda tudo? Se você não quiser, então não atualiza. Aí os celulares param de funcionar, aplicativos param de funcionar, porque você precisa se atualizar. E aí você reclama. Só que com aquela atualização veio outros benefícios. Você precisa atualizar a tua mente. Número 6, que é pensamentos de uma mente que não é uma mente de colheita sobrenatural. A sobrevivência. Se está dando para comer e beber, tá bom. Se Deus tivesse feito você para comer, beber e tá bom, ele não tinha dado uma ordenança lá no jardim que era para você dominar e multiplicar. Multiplicar significa trabalho, frutificação. Se você tem o que comer e o que beber, então você tem energia para trabalhar, para colher. Você não pode ficar na situação que você está e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. E eu tenho pensamentos dessa natureza ao nosso lado, eu tive que mandar embora alguns. Eu tive que falar assim, eu não aceito pensamento assim do meu lado. Eu não quero pessoas do meu lado que não queiram crescer, porque é um peso para mim. Eu quero pessoas que me impulsionem. E tive que tirar de perto de mim pessoas assim. E você precisa também entender e tomar essa iniciativa, filhão. Sair de perto de pessoas que influenciam você. Coloca na tua mente palavras que danificam o seu raciocínio em relação à colheita sobrenatural. Dá sim, você pode sim, você vai se esforçar e Deus vai entrar com favor sim, porque nós aprendemos, você tem um campo, você entra com fé, Deus entra com favor e você colhe. Então você precisa entender que é assim, mas é você que tem que fazer. Para de querer somente sobreviver e achar que cuidar da sua família e dos seus filhos está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus vai tirar e já está nos tirando da zona do conforto. Olha o que eu estou fazendo aqui. São 40 dias de live. Toda manhã eu fico até o meio-dia me consagrando e preparando esta palavra para você. Eu como essa palavra, mastigo essa palavra para entregar para você e ela vai voltar com muitos frutos para a sua vida e para o nosso ministério, para o meu ministério. Porque eu estou aqui semeando a palavra de Deus e vai cair numa terra boa, porque nós estamos o quê? Tratando da tua terra, tratando da tua mente em nome de Jesus. Outro aspecto aqui de uma mente é o quê? É o pensamento de escravidão e pobreza. Veio no nosso sangue isso aí. Não assume o lugar, você que não assume o teu lugar de filho de Deus, você tem medo das coisas. Você é herdeiro do Senhor.
você tem direito, então peça sabedoria ao Senhor. Lute pela tua herança. Agora, a pessoa folgada e egoísta está ligado o quê? A mente de escravo, a mente de pobre. O Senhor não nos fez para ser pobres. O Senhor nos fez para romper. O Senhor nos fez para acessar uma colheita aonde nós nem plantamos. Nós vamos semear. Por isso que você que tem 10 anos, 15 anos, eu gostaria de poder compartilhar a minha vida com vocês. Mas eu vou pedir para a pastora Isaura fazer uma live só com pessoas de entre 10 anos e 25 anos. Esta é uma idade chave para entrar e mudar completamente a geração. Porque eu fui moldado nesta idade. Eu recebi do Senhor através da minha mãe e do meu pai e comecei a praticar logo cedo e eu posso dizer isso para você. Nós herdamos um pensamento de escravidão. Por isso que o quê? Tudo que ganhamos queremos gastar. O escravo é assim. Ele é escravo do dinheiro. Então o dinheiro para ele é para gastar. Não é uma semente onde ele tem que investir, onde ele tem que poupar, aonde ele tem que comer, aonde ele tem que semear, aonde ele tem que ajudar outras pessoas. Deus então lhe dá uma quantidade de sementes por mês. E nessa quantidade de sementes você precisa saber administrar cada ponto desse aí, para que você possa ter uma colheita. Olha o que José fez. Eles recebiam 100% da colheita. 20% ele guardava no depósito, um depósito estratégico. Lá atrás, ele tinha 30 anos. Imagina você ouvindo hoje, que está aqui comigo, que tem 15. O que você não pode fazer? Ou você está gastando tudo que você recebe? Quando eu tinha 14 anos que eu comecei a trabalhar, eu recebia os tickets restaurante na época, e eu guardava. Um ticket dava para 2 dias. Por que dava para 2 dias? Porque eu comia uma comida num local onde era metade do valor do ticket. Estrategicamente para eu poder o quê? Guardar a outra metade. Guardar porque eu sou sovina? Não, porque eu sabia que eu ia chegar com 50 anos de idade e eu ia precisar de recursos. Porque eu tinha um plano para a minha vida toda. E quando você planeja, Deus abençoa, Deus entra nos seus caminhos, conforme está escrito lá no livro de Jó. Eu rompi com esse pensamento de escravidão. Eu estou ganhando, eu quero comer bem. A pessoa só pensa em comer bem, porque o escravo não tem comida boa. Então, quando tem dinheiro, eu quero comer bem. Não, você tem que romper com isso, filhão. Eu vou comer bem no momento que eu posso comer bem. Hoje eu posso comer bem, mas hoje eu estou com fruto do ticket que eu vendi quando eu tinha 14 anos de idade. É assim que funciona. Hoje, talvez você poderia andar com aquele super carro. Não, eu resolvi andar com um carro de menor porte. Por quê? Porque ele já me serve, é um carro confortável, mas poderia ter o melhor? Poderia, mas não serve para mim o melhor que esse. Isso é pensamento de escravidão. A Ingrid está colocando aqui, educação financeira. Na minha época, não tinha educação financeira como está hoje alastrado. Entra nos bancos que você... no Banco Itaú, onde a Ingrid trabalha, por exemplo, tem cursos de educação financeira gratuito no site do Itaú. Você não fez porque está com preguiça de aprender o novo e precisa começar a exercitar, porque você tem uma mente de Cristo e você vai renovar a tua mente e você vai aproveitar todas as oportunidades para você colher de maneira sobrenatural. Então, nós precisamos romper com essas fortalezas que nos prendem no engano e te separam do conhecimento de Deus. Tem mais um pouquinho de coisa aqui, eu vou dar uma corrida aqui. Alguém falou aleluia aqui em casa. Vamos provocar então a nossa mentalidade de colheita sobrenatural que está disponível através dos exemplos que Jesus deu através da sua atitude aqui na terra. A nossa mentalidade, a nossa forma de raciocinar precisa mudar. Os nossos sentidos, a nossa percepção das coisas, a nossa memória e a nossa reflexão, ela precisa ser moldadas da forma de Cristo para chegarmos a uma conclusão de um bom resultado. Nós tivemos
uma dificuldade lá no nosso terreno do estacionamento. Eu comecei a fazer um muro lá, e o muro estava um pouco torto, e o dono do terreno do lado chegou lá. E ele chegou e queria destruir tudo, já foi super bruto. Chegou a querer destruir tudo, porque estava torto. E eu logo então, quando cheguei, a vontade que deu, qual foi? Então destrua. Mas aqui a escritura diz que é assim, assado, e vai ser assim. Mas eu resolvi agir como um raciocínio que Deus me deu. E eu falei, será que isso que está acontecendo não é uma oportunidade de eu conhecer o dono do terreno do lado para um dia eu comprar isso aqui? Crises acontecem para criar oportunidades. Eu poderia pensar como um homem bruto pensaria, um pobre pensaria, eu tenho direito, eu paguei, olha o que está na escritura, eu vou fazer. Ou eu poderia ter um pensamento de colhedor sobrenatural e falar, tem oportunidade aí. E eu tratei aquele senhor muito bem, fui e almocei com ele um dia. E deixei as portas abertas para nós comprarmos aquele terreno. Pois em janeiro desse ano eu comprei aquele terreno dele. Ele me ofereceu sem ter corretor nenhum no meio. Porque um dia eu tive um pensamento de um colhedor sobrenatural. Teu vizinho tem coisa boa para você. Aonde aparecer problema, se você souber enxergar como Deus está enxergando, Deus quer entregar nas suas mãos grandes tesouros também. E você precisa aprender a colher sobrenaturalmente em nome de Jesus. Aprendi com o professor Hipólito que eu não posso falar assim. Eu tenho que falar assim, ó. Então estou corrigindo aqui também. É assim, ó, que você precisa aprender a colher sobrenaturalmente em nome de Jesus. Então, mentalidade de colheita. Eu ainda tenho algo, tá? Obrigado. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas, e dos principais, os sacerdotes, os escribas, e ele ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Quando ele chegou e começou a falar isso para os discípulos, é aquele texto que Pedro fala, olha, Jesus, é melhor que você não sofra assim não. E aí Jesus falou para ele, olha, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Por quê? As coisas que são dos homens, acha que a gente não pode padecer nunca. Mas as coisas de Deus, para Jesus vencer a morte, ele precisava padecer e morrer. E Pedro não tinha discernido isso. Já fazia plano Jesus padecer para ele vencer a morte, como já é plano de Deus você padecer, você se esforçar para você alcançar também a tua colheita sobrenatural. Já faz parte do propósito de Deus e você precisa entender isso e expulsar como Jesus expulsou pessoas assim do seu lado. Que ele falou, Pedro, sai daqui, você se alinhou com Satanás nesse momento. Esse pensamento é pensamento de Satanás. Eu não quero estar com você. E a gente tolera pessoas do nosso lado falando mal, levando a gente para baixo, colocando incredulidade dentro da nossa mente. Nós não podemos aceitar, nós precisamos rejeitar e fazer como Jesus fez. Esse pensamento não é certo, eu não quero isso, eu acredito no que estão falando e não quero falar mais sobre esse assunto. Então Jesus o quê? Ele se alinhou com o plano de Deus e Pedro estava se alinhando com o plano satânico. Muitas vezes a gente nem vê que a gente está fazendo isso. Quando a gente está criticando, quando a gente não está agradecendo, a falta de agradecimento é uma coisa terrível. Você perde colheita quando você reclama, porque pessoas que estão do teu lado estão enxergando você reclamando e sabe que você é assim. No momento que aparece uma oportunidade, a última pessoa que eles vão pensar em oferecer o negócio é para você, porque você é um reclamão, você não vai para cima, você não resolve a situação. Então, querendo ou não, você tem um padrão de raciocínio que precisa ser mudado. E eu também tenho em muitos aspectos e preciso melhorar em muitos deles.
Um deles, por exemplo, essa semana o pastor Clodoaldo me chamou para fazer uma live com ele sobre como ganhar dinheiro, como administrar dinheiro. E eu fiquei surpreso, falei, eu vou falar um assunto desse, e depois eu já logo mudei o pensamento, é assim que ele me vê. E eu falei, poxa, se ele me vê dessa forma, ele é uma pessoa bem sucedida, se ele me vê dessa forma, é porque eu tenho esse talento mesmo, hein? Já liguei para ele e falei, vamos fazer essa live rapidinho aí. E uma das nossas lives aqui, desse curso, vai ser com ele, né? Tratando desse assunto, de recursos e recursos financeiros. Então eu vou pular um pouquinho aqui e vou colocar aqui uma mentalidade de colheita, para nós concluirmos, tá? Uma mentalidade de colheita, como tem que ser? Número 1, investir em ter clareza da sua identidade e plano de aliança. Você precisa investir para você saber quem você é no plano de aliança de Deus. Você é filho de Deus, no plano de aliança dele. E para os seus filhos, ele tem o seu melhor. Isso tem que ser claro para você. Número 2, clareza e firmeza da sua missão. Você tem que saber no que você é bom, qual o favor que Deus deu para você, que área que você tem que atuar, que área que é o teu ministério. Você não tem que esperar o teu pastor, o teu líder, ficar pedindo para você fazer alguma coisa. Você pode fazer algo dentro do reino de Deus, dentro do que você gosta de fazer, no que você é bom. Não espere o pastor mandar, comece a fazer. Número 3, tem projetos bem planejados, você é estratégico, ou seja, não fica olhando para trás. Quem tem tempo de pôr a mão no arado e ficar olhando para trás, é porque não planejou direito, porque se planejasse direito, tinha tarefa para cada dia que vai à frente. Não pode ter preguiça e ficar pensando no que já foi, porque o que já foi, agora nós pensamos para frente. Preciso ter estratégia, preciso ter plano. Número 4, é focado no seu objetivo, é focado no seu plano. Uma mentalidade que está preparada para a colheita sobrenatural é uma mentalidade que está com o plano feito no papel e sendo colocado em atividade hoje. Qualquer plano, qualquer coisa que você quer adquirir, qualquer coisa que você quer fazer, se você colocou no papel, você tem um próximo passo a dar amanhã. Qual é esse próximo passo? Você precisa escrever esse próximo passo e ter na tua mente. Número 5, trabalha segundo a fé e a graça. Eu não tenho hoje, mas com fé eu vou dar o passo amanhã. Amanhã, quando você der o passo, o Senhor vai abrir as portas e vai lhe entregar um favor. É isso que nós aprendemos. A fé libera o favor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Logo que você age com fé, você agrada a Deus e o favor acontece. A coisa acontece. Vai virar em nome de Jesus. Número 6, trabalha mais do que os outros. Uma pessoa que tem a mente para a colheita sobrenatural, ela trabalha mais do que os demais. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo está falando que ele trabalha mais do que os outros. Por quê? Deus concedeu a ele uma tarefa maior. Se Deus lhe concedeu uma colheita maior, você vai trabalhar mais do que os outros. Então você tem que se comparar? Tenho. Olha, o fulano de tal está trabalhando 6 horas por dia. Eu vou trabalhar 8 horas por dia. E Deus vai lhe conceder favor. No caminho, nós aprendemos, no caminho, no propósito de Deus tem batalha, mas tem favor. Se não tem favor, sai fora, porque o caminho não está certo. Mas se tem favor, é o caminho que Deus preparou para você. E por último, trabalha para ter resultado. Tem que ter colheita na fé, porque a fé, ela provém da graça, é um presente de Deus. Deus lhe deu um talento. Então a pessoa trabalha para ter resultado. A pessoa trabalha esperando o resultado do trabalho que ela fez. Esta é a mentalidade de alguém que está preparado para ter uma colheita sobrenatural. E é isso que o Senhor queria que eu falasse para vocês
nesta data, nesta sexta-feira, dia dos namorados. E eu quero orar por você. É isso aí. Show preguiça. Não pode ter preguiça. Vou esperar passar o coronavírus. Quando você esperar passar o coronavírus, sabe o que vai acontecer? Já passou a tua colheita sobrenatural e você está onde? Esperando passar o coronavírus. Não, agora é o tempo de você adquirir conhecimento. Olha a quantidade de lives que tem aí para você adquirir conhecimento. Olha a nossa 40 dias, 40 palavras ininterruptas para você alimentar a tua fé e mudar a tua mente. Eu quero orar por você agora para mandar embora essa preguiça aí e nós temos a mente de Cristo para Ele poder chegar com o favor dele para as nossas vidas em nome de Jesus. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, Pai. Eu te agradeço pelas portas abertas, eu te agradeço pelas portas fechadas, mas eu sei que todas elas, o Senhor está ali por trás delas, porque o Senhor é quem cuida das minhas decisões, o Senhor quem cuida das minhas finanças, o Senhor que cuida do meu talento, o Senhor que cuida do meu ministério. Cabe a mim regar, Pai, e eu quero liberar sobre o teu povo agora esta palavra, Pai. Ó, Pai, muitos formataram a sua mente com mentes pobres, mentes que não sabem, Senhor, usufruir do benefício da colheita sobrenatural, Pai. Nós rejeitamos esse pensamento, nós destruímos essa fortaleza agora. O Senhor nos constituiu de reis e sacerdotes, somos teus filhos amados e queremos a nossa herança, Pai, a herança bendita que Jesus conquistou para nós. Somos, Pai, filhos amados, adotados, e quando somos adotados não podemos ser rejeitados, Pai. Então queremos ter acesso a essa colheita. Mandamos embora todo o pensamento de pobreza, toda a preguiça, Pai, toda a parcimônia, Pai, toda folga, esse sentimento de ser folgado, de querer que os outros façam para nós. Isso não vem de ti, Pai. Nós mandamos embora e expulsamos do nosso meio, Pai. E eu determino e proclamo, Senhor, que nós pensaremos como Jesus pensa, Pai. Nós pensaremos em dar resultado, em colher resultados para a glória de Deus, porque somos seus filhos e queremos brilhar, Pai, para a tua glória, para dizer que é de ti que vem o nosso brilho, Pai. O sol está batendo em nós e está reluzindo a tua glória. É assim que queremos ser. Assim eu abençoo a cada um desses que ouviram o som da minha voz, Pai, e proclamamos a tua grandeza nesta noite. Assim eu os abençoo agora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Por mais uma sexta-feira hoje, né? Dia dos namorados. Quero saber se tem alguma pergunta aqui para nós podermos responder e encerrar a nossa live. Temos algumas perguntas? Pode colocar. Eu tô achando vocês muito tímido em relação às perguntas, né? Uma mentalidade de colheita sobrenatural. Se tiver alguma pergunta, vai colocando aí. Porque a gente está ouvindo muita coisa e seria bom nós praticarmos, porque existem pessoas que já poderiam dar testemunho aqui, né? Testemunho, eu quero ouvir testemunhos, porque há muito poder sendo liberado nessas palavras e nós precisamos testemunhar das grandezas de Deus. Alguém quer compartilhar algum testemunho ou alguma dúvida? Nós ficamos aqui esperando você. E você que está aí no YouTube, Deus abençoe você. Essa foi a nossa ministração de hoje. Até a próxima, até amanhã. Deus abençoe.